Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje eu tô aqui para contar mais um relato sobrenatural. Se você já gosta do tema, já deixa seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito na divulgação. Se tem um relato que queira estar compartilhando, envia por e-mail da descrição. Como vocês puderam ver no último relato, algumas alterações foram feitas devido a uma mudança. Ainda estou adaptando questão de iluminação, essas coisas. Agradeço a compreensão de todos. E bora lá para o relato. Uma repetição infinita de pesadelos. Esse relato já tem pelo menos uns 20 anos que aconteceu. Um certo sábado, após uma semana difícil, acreditei que finalmente pudesse relaxar. Eu só queria dormir até tarde, ficar jogado no sofá comendo porcarias e assistindo alguns filmes. Na minha opinião, não tem nada melhor do que isso. Só que eu estava tendo um problema, uma questão nada agradável. Já faziam 7 dias que não sabia o que era dormir. Estava tendo um pesadelo horrível todas as noites, sem descanso. Eu já estava em ponto de enlouquecer e acreditava que aquela noite seria diferente, pois eu estava descansado naquele dia. Foi quando resolvi tomar um banho, mas antes coloquei uma música para escutar durante o banho. Infelizmente, teve que ser em um volume baixo, já que eu moro em apartamento. Saindo do banho, coloquei uma roupa qualquer para ir ao mercado. Chegando lá, peguei refrigerantes, salgadinhos, doces. Passando pelo caixa, senti um desconforto. Tive a sensação de que todos estavam olhando para mim e comecei a rir de nervoso. Ao sair do mercado, acreditei que estava ficando louco. Sei lá, talvez uma sensação mesmo, fora a lembrança daqueles pesadelos tomando conta da minha mente. No caminho para casa, passei uma locadora. Eu adorava locadoras. Momento nostálgico. Resolvi pegar só filmes de comédia. Esse era para ser um final de semana perfeito. Quando, ainda na locadora, me veio a mesma sensação de alguém me encarando. Mas dessa vez era só um bebê. Sorri para a criança, ignorei e fui embora. Ao chegar em casa, coloquei o filme, roupas confortáveis, me joguei no sofá. A parte boa de assistir filmes de comédia é que você esquece de tudo. Depois de alguns filmes e comendo muita bobeira, já estava cansado e decidi ir dormir. Quando me dei conta, já era por volta das 4 da madrugada. Me lembro muito bem daquele dia, de cada detalhe e até das sensações que tive. Como a hora passou rápido, como a hora passa rápido quando estamos fazendo algo que nos faz bem. Desliguei a TV e fui para o meu quarto, deixando a bagunça que ficou para trás, para arrumar a sala no dia seguinte. Mas, ao abrir a porta do meu quarto, fiquei paralisado. Meu corpo inteiro começou a arrepiar. Estava acontecendo de novo. Entrei em meu quarto com paredes rosas, bonecas e palhaços pendurados pela parede. Mas dessa vez tinha algo mais ali. Um berço, bem no meio do quarto. Um berço branco com algumas coisas escritas em preto. Eu consegui ler: sempre estarei aqui por você. Meu medo era tanto que eu sentia meu corpo inteiro doendo com os arrepios. Então, um daqueles malditos brinquedos que ficam em cima do berço começou a tocar uma canção de ninar. Eu comecei a gritar, questionando o que era aquilo e por que aquilo estava acontecendo comigo. Logo em seguida, comecei a escutar uma risada e era uma criança de dentro daquele berço macabro. Resolvi, sem pensar, andar em direção ao berço. E quanto mais eu me aproximava, mais alta era a risada. Nunca foi tão difícil dar 2 ou 3 passos. Ao chegar perto do berço, estava com muito medo de olhar, mas eu precisava saber o que tinha ali.
E quando olhei, a risada parou. Tinha um pedaço de papel manchado de sangue e nele estava escrito: "Fique aqui comigo". Quando terminei de ler, a risada voltou mais forte do que antes. Estava atrás de mim. Eu precisava sair daquele quarto. Me virei rápido para correr, mas o meu cérebro parou de funcionar quando vi aquela criança parada na porta. Ela usava um vestido preto e longo e segurava um ursinho de pelúcia. Mas o detalhe é que estava todo sujo de sangue. E as unhas dela também estavam sujas do mesmo líquido. Ela era pálida, tinha cabelos curtos, olhos grandes e redondos, olhos muito grandes e sem pálpebra, seu sorriso macabro com dentes escuros e pontudos. A boca e os olhos dela eram muito grandes para o resto do rosto. Ela tinha um olhar de prazer, sei lá, tive a impressão que era como se eu fosse um brinquedo e não parava de rir. Eu precisava passar por ela para sair do quarto, mas eu não conseguia nem me mexer, era impossível. Quando ela esticou o braço e começou a andar em minha direção, enquanto ria sem parar. Eu ali, desesperado, mas não conseguia me mexer. Aquilo não era o sonho, não podia ser. Eu estava indo para o quarto e me perguntava o que estava acontecendo e só sabia pedir a Deus que me ajudasse. Comecei a rezar desesperado, enquanto ela estava chegando cada vez mais perto e eu não tinha o que fazer, a não ser continuar rezando. Foi quando eu acordei e vi que ainda estava deitado no sofá. Fiquei aliviado, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me mexer de tanto medo. Meu corpo não parava de tremer e olhei para o relógio, eram quase 5 da madrugada já. Fiquei imóvel no sofá até a luz do sol clarear a sala. Eu mal conseguia olhar para os lados de tanto medo. Não conseguia tirar o rosto daquela menina da cabeça. Sua boca, seus olhos eram tão grandes, desproporcional ao seu rosto. Aquelas mãos cheias de sangue e também aquela risada macabra. Eu estava muito cansado, mas eu não queria nem tentar dormir por medo desse pesadelo. Mas eu precisava urgente de ajuda. Depois que eu vi a luz do sol, troquei de roupa e saí de casa para tentar ocupar a minha cabeça. Andei bastante, passei na casa de uns amigos, fiquei por lá a manhã toda. E no período da tarde fomos para um cinema, depois nos divertimos e eu distraí minha cabeça ao ponto de que acabei esquecendo do pesadelo. Cheguei tão cansado em casa que só tomei um banho e apaguei. Acordei muito bem, me arrumei, fui para o trabalho. Naquela segunda-feira, eu estava tão feliz por não ter tido aquele sonho na noite de domingo que nada poderia tirar o meu ânimo naquele dia. Era exatamente como eu me sentia. Cheguei ao escritório, achei tudo muito estranho a princípio, porque todo mundo estava muito quieto. Mas fui para minha mesa tranquilo e feliz, pensando que o chefe deveria estar bravo, ou algo do tipo. Sentei em minha mesa e comecei o meu trabalho. Aquele silêncio já estava começando a me deixar inquieto, quando resolvi perguntar para o colega da mesa ao lado o porquê de tanto silêncio. Mas antes que eu pudesse dizer algo, ao me virar, comecei a ouvir um barulho. Mas não dava para entender o que era. Então fui atrás desse barulho. No caminho perguntei a uma colega se ela também estava ouvindo, mas ela me ignorou e não me respondeu. Quando dei alguns passos e comecei a escutar a mesma canção de ninar, daquele quarto maldito. Não era possível aquilo. Isso não podia estar acontecendo. Eu tinha certeza de que eu estava acordado. E eu virei e comecei a correr para fora do escritório. E a música ia aumentando a cada passo. Abri a porta de saída e vi tudo rosa mais uma vez. Relutei comigo mesmo, falando para mim mesmo: estou acordado, isso não é real. Comecei a ouvir aquela risada e estava ficando mais alta a cada segundo.
Do nada, eu naquele quarto novamente e o berço estava no meio do quarto. Mas eu sabia que ela não estava lá. A risada vinha de fora do quarto. Olhei para dentro do berço e vi um animal morto, deitado no colo do ursinho de pelúcia que aquela menina segurava. Fui correr para fora do quarto e a porta se fechou e nisso eu acordei. Eu estava deitado na minha cama, com a roupa do trabalho e com as mãos sujas de sangue. Entrei em pânico. Peguei meu carro e fui para a casa dos meus pais. Esqueci emprego, amigos, vida. Eu precisava de paz. Meus pais moravam em uma fazenda, uma chácara. Nada melhor para relaxar e começar e colocar a cabeça no lugar. Fui direto para lá. Ao chegar na fazenda, fui recebido com muito carinho. Preparamos um churrasco, apenas eu e meus pais. Foi um dia perfeito. Colocamos o papo em dia, fazia meses que não nos víamos. Na hora de dormir, foi um problema, como estava sendo todos os dias. Foi quando expliquei para minha mãe o que estava me acontecendo. E ela disse que ia ficar tudo bem, porque era só estresse do trabalho e ela ia orar por mim e mesmo assim eu fui para o meu quarto. Tive uma ótima noite de sono. Acordei com café na cama da minha mãe e tudo que eu tinha direito. E assim foram os próximos 6 dias. Tudo uma maravilha. Domingo à tarde eu precisava voltar para casa e encontrar uma boa desculpa para o meu sumiço no trampo. Conversando com os meus pais, acabei me esquecendo da hora. Eles insistiram um pouco para eu posar lá, mas me despedi e peguei a estrada. Já era muito tarde e eu, com medo de dormir, fui direto para o trabalho. Acabei cochilando dentro do carro mesmo e acordei assustado, com o sol no rosto, meio amarrotado. Fui logo dar uma explicação para o meu chefe e contei tudo, que não estava bem, que precisava de um tempo, contei que tudo o que tinha passado. Mesmo assim ele me deu uma bronca, que deveria ter avisado antes, mas também disse que entendia e me mandou ir atrás do tempo perdido. Eu tinha uma boa reputação no trabalho e o meu chefe era uma pessoa bem legal comigo. Tive um dia cansativo e muito bom. Conversei bastante, dei muitas risadas, só que não tirava aquela menina da cabeça. Eu acreditava que não teria mais aqueles sonhos de novo. Eu estava muito bem. Tinha tirado uns dias de folga e agora estava tudo bem. Era hora de ir para casa descansar. Já estava com saudade de casa. Ao chegar no meu prédio, fui para o meu apartamento. Procurando as chaves para abrir a porta, foi quando comecei a escutar o choro de uma criança. Eu fiquei paralisado na hora. Nisso a minha vizinha me chamou, perguntando se eu estava bem, o que tinha acontecido, que ela não me viu durante a semana, e pude ver que quem estava chorando era o filho dela que estava em seus braços. Na hora fiquei tão aliviado e ver que aquele looping de pesadelos havia cessado. Eu a respondi dizendo que fui descansar um pouco e ver os meus pais. Essa conversa me deixou aliviado. Entrei em casa e minha vida voltou ao normal. Parei de ter esses pesadelos. Eu não sabia quando estava acordado ou não. Minha vida voltou ao normal e eu nunca mais tive esse tipo de acontecimento e nenhum pesadelo do tipo. Será que eu estava sobrecarregado? Era exaustão? Ou será que ao ver os meus pais e contar para minha mãe o que estava acontecendo, ela, por orar para mim, quebrou essa maldição? Sei lá. Só sei que isso já tem todos esses anos que aconteceu e eu me lembro de cada detalhe como se fosse hoje. Foram momentos e pesadelos horríveis que jamais esquecerei. Olha, interessante, assustador, bem assustador, esse negócio de pesadelos e ainda você não sabe se está acordado, se está dormindo. Eu acredito, sinceramente, que foi uma mistura, né?
foi a questão do descanso e também foi a questão da sua mãe, né? Que você contou para ela orou por você. Eu acredito fielmente que ambas as coisas, uma juntou na outra e auxiliou para que isso cessasse. Bom, é isso. Se vocês gostaram do relato, já deixa seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito na divulgação. Se tem um relato que queira estar compartilhando, envia para o e-mail da descrição. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!